Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao Dr. Horácio Firmino, diretor do Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a quem eu agradeço desde já a imediata disponibilidade que manifestou para ser ouvido pela subcomissão no âmbito do respectivo plano de atividades. Julgo que estarão todos familiarizados com a metodologia, mas ainda assim relembrarei que o Sr. Dr. Horácio Firmino disporá de 10 minutos para a sua intervenção inicial. Teremos depois uma ronda única pelos grupos parlamentares por ordem decrescente e pela senhora deputada não inscrita que assim o pretendam fazer. No caso dos grupos parlamentares, as intervenções não poderão exceder os 4 minutos. No caso da senhora deputada não inscrita, 2 minutos. Concluída esta ronda, darei novamente a palavra ao Dr. Horácio Firmino para a sua intervenção final de 15 minutos. E, Sr. Doutor, sem mais delongas, passo-lhe a palavra para a sua intervenção inicial, reiterando em nome da subcomissão o nosso agradecimento pela sua disponibilidade. Sr. Doutor, não estamos a receber o seu som. Julgo que agora... Já está agora? Já está? Já. A imagem está em pausa, mas conseguimos ouvi-lo. Pronto. Primeiro de tudo, agradecer a disponibilidade para sermos ouvidos. Comigo está presente a doutora Paula Batalim, que é a coordenadora da unidade, e a doutora Ana Dias, a administradora do CRI de Psiquiatria. Eu irei fazer uma pequena apresentação. Vou aqui partilhar o programa. Vamos ver, isto está muito lento, é um defeito do sistema. Espero bem. Não está agora a ver-se. Vamos ver, tenho de aqui sair para... está aqui. Está aqui. Sr. Presidente, isto há pouco estava tudo a funcionar, mas neste momento... Nós aguardamos, Sr. Doutor, não se preocupe. Sabemos que às vezes estas coisas acontecem. Sim, vamos ver se... Temos a sua imagem neste momento, pode tentar, e temos som, pode tentar partilhar novamente. É isso que estou a tentar, mas o sistema é que está muito lento e deve ser esse o problema. Nós aguardamos. Tenta entrar novamente. Aqui está, é o sistema que está muito lento. Bem, eu penso que tem os slides com... Sim, Sr. Doutor, foi-nos distribuída uma cópia dos slides e faremos chegar também, de momento, imediatamente às senhoras e aos senhores deputados que nos acompanham por videoconferência. Portanto, se quiser iniciar a sua... Está a haver um eco, que deve ser aqui problemas de comunicação. Se me permitia, eu saía e tornava a entrar no Skype. Que deve ser um... Muito bem. Ficamos a aguardar o seu regresso.
Agora estão a ver, vamos lá ver se isto entra. A imagem está... De momento não temos a sua imagem em vídeo, Sr. Doutor. Já está. Vamos lá ver, iniciar o vídeo. Penso que neste momento já está e vou... Muito bem, já estamos a vê-lo e a ouvi-lo. E vou partilhar então o ecrã. Vamos lá ver se ele... Não sei se estão a ver a apresentação neste momento. Não é? Vamos tentar aqui fazer de outra maneira. Contudo, eu vou começando a falar porque está a haver aqui dificuldades na carregar o programa que nós queríamos partilhar. Portanto, vou falando e vão acompanhando nas imagens. Portanto, o Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria faz parte do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e está dividido, tem vários polos de ação da psiquiatria. O polo de unidade de inimputáveis está instalado no Hospital Sobral Cid. O CRI de Psiquiatria tem uma larga ação, como podem ver no slide número 3, com um desenvolvimento de múltiplas atividades e um dos aspectos que temos tido é cada vez um crescendo do número de consultas, mesmo em termos da psiquiatria forense, com uma estadia extremamente alta, superior a 36 mil dias, com 110 camas de forense que usualmente estão sempre em plena atividade. Um dos aspectos que poderão ver no slide 5 é o número de profissionais que temos no Centro de Responsabilidade Integrado. Chama a atenção que na psiquiatria em Coimbra já fomos, por exemplo, nos psiquiatras, 80 psiquiatras, neste momento estamos reduzidos a 38, dos quais 5 que estão a trabalhar na unidade de forense. Um dos aspectos particulares que queria chamar a atenção, nós temos 110 camas, as outras unidades no país, Lisboa e no Porto, que têm na ordem dos 40 doentes, têm o mesmo número de profissionais médicos a trabalhar em cada uma das instituições. Nós não podemos aumentar mais porque já temos grande dificuldade para cumprir com as nossas obrigações assistenciais e, portanto, é uma sobrecarga para este número de profissionais pelas exigências de intervenção, mas toda a parte burocrática relacionada com os doentes inimputáveis. Eu estou como diretor do CRI desde 16 de agosto de 2019 e, tal como refiro aqui no slide número 6, uma das minhas primeiras preocupações foi a questão dos inimputáveis. De tal maneira que, depois de uma visita que fiz ao serviço para me apeirar e inteirar de todos os problemas que existiam, na reunião da direção do CRI, nós nomeamos uma comissão que iria avaliar o programa funcional de psicorreabilitação dos doentes, a avaliação estruturada das instalações, os recursos e a formação dos técnicos. E esta comissão foi-lhes pedido em 3 de setembro para que apresentassem conclusões dia 16 de dezembro de 2019. Um dos aspectos que tivemos também foi uma visita dia 8 de novembro de 2019 da Comissão da Direção-Geral de Reinserção Social, que avaliava já um conjunto de defeitos estruturais que existiam na instituição e que nós referimos na reunião que tivemos com os técnicos presentes e que está no dia 7 espalhado no relatório que foi elaborado. E nós tínhamos proposto esta avaliação até dia 16, no dia 12 de dezembro de 2019, precisamente a Comissão entrega-me um relatório em que avalia as situações que apresentamos e um aspecto que para mim era importante, que era no sentido de não estarmos só preocupados com a questão de segurança e guarda destes doentes, mas com a preocupação da intervenção terapêutica que eu considerava que era deficitária e que a própria Comissão, no seu relatório, aponta como um aspecto a corrigir.
Um dos aspectos que nós olhamos para esta comissão foi um conjunto de objetivos que era necessário resolver. Primeiro, o arranjo das instalações interior e exterior, que iremos falar mais à frente, o reforço dos vários elementos dos corpos profissionais, que já tínhamos salientado anteriormente que estavam deficitários, elaboração de um plano de formação técnico-científico, a criação de uma biblioteca técnico-científica que estamos a proceder para a aquisição de alguns aspectos, a aquisição de tecnologia de videoconferência. Poderíamos dizer que a Covid aqui trouxe uma ajuda preciosa, porque através da situação da Covid acabamos por equipar e neste momento está instalada essa possibilidade de contacto com os tribunais, mas também pretendemos iniciar também alguns contactos com familiares de maneira de facilitar a presença dos familiares junto aos doentes sem terem necessidade de fazer deslocações. Também a melhoria do transporte intra-hospitalar, porque por vezes os doentes tinham de vir ao polo UC e havia algumas dificuldades. Está-se também, e o Conselho de Administração está a promover diligências para melhorar este aspecto e que já melhorou entretanto. Um dos aspectos que temos deficitários é que não existe uma viatura própria para deslocações da promoção da reinserção social e também existe falta de espaço para haver atividades recreativas e de lazer. E este é um dos aspectos estruturais, defeitos estruturais do edifício e que não é facilmente resolúvel mantendo aquele edifício. Também era salientado que havia necessidade de dotar a unidade de um técnico de terapia ocupacional. Nós tínhamos uma unidade de reabilitação instalada no Polo Sobral CID e com a integração pelo PROADP acabamos por ter alguma disponibilidade de um técnico de terapia ocupacional que já está a trabalhar precisamente nesta unidade. Também irá, dentro de dias, também iniciar-se uma intervenção de um professor de exercício físico para mobilizar também estes utentes e também uma técnica de cozinha para poder desenvolver também workshops acerca da cozinha. E, portanto, este aspecto está relacionado com uma outra linha que era a dinamização da área reabilitativa e o reforço do plano de reabilitação. Um outro aspecto que estamos a trabalhar é o reforço de cooperação com entidades como o Instituto de Emprego e Formação Profissional e também estabelecer protocolos, por exemplo, com o Politécnico. Mas o mais importante do trabalho complementar que é necessário fazer é o aumento da integração dos cuidados, com os cuidados subprimários e as unidades de saúde mental comunitárias, na forma de promover o seguimento clínico após a pena. Um outro aspecto que era apontado era a criação de uma unidade residencial de transição que se notava que era importante para reinserir estes doentes. Entretanto, tivemos de elaborar o regulamento da Unidade de Psiquiatria Forense para cumprir o Decreto-Lei 70/2019, que foi feito já durante o ano 2000 em tempo de pandemia. E também tivemos uma auditoria pela Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Profissionais, que foi homologada recentemente em 20 de maio de 2021 e certamente a subcomissão tem conhecimento, onde é apontado um conjunto de defeitos estruturais, que alguns já apontei e há outros que nós próprios estamos a tentar resolver e que foram facilmente, nós apresentamos essa situação. Surgiu a pandemia e nós tivemos de nos adaptar de uma maneira geral às várias dificuldades que tivemos. Um aspecto que chamamos a atenção ao Diretor-Geral da Reinserção Social é que as condições existentes no pavilhão poderiam propagar ou facilitar a propagação da Covid, como também os riscos infecciosos. A seu tempo foi proposto a redução da lotação, que foi aceite, que, portanto, conforme os doentes tinham alta, não vinham novos utentes de maneira de manter o distanciamento. E, posteriormente, continuamos, após a avaliação do grupo PPCIRA, de prevenção de infecções, é reiterada a necessidade de reduzir a lotação, já que o número de doentes que existem, existe um grande risco de propagação de infecções. E não estamos só a falar da Covid. E a resposta que tivemos do Diretor-Geral é que ele se opõe a qualquer redução que se viesse a fazer da lotação. Estamos a falar de um aspecto em finais de novembro e, portanto, um aspecto que tivemos, que iniciamos também a vacinação de Covid
E, entretanto, 2 ou 3 dias depois, tivemos um surto de Covid nestas enfermarias, em que surgiram 7 doentes a terem Covid, que foram drenados para uma enfermaria que tivemos e que alocamos especificamente para estes doentes, mas 3 deles tiveram de ir para uma unidade de internamento Covid severo, dos quais faleceu uma utente. Quais são os objetivos que temos para o ano 2021-24? Melhorar as condições de habitabilidade e funcionalidade do pavilhão 16, assegurar condições mínimas de conforto e acolhimento para os doentes, garantir padrões mínimos de controle de riscos de segurança na prestação de cuidados, distribuição de alimentação individualizada, porque até agora todo o polo Sobralcir vai em contentores de alimentação que consideramos que não têm característica de humanizar cuidados e, portanto, estamos a reverter e está prometido na nova contratualização de serviços que seja contemplado e, portanto, também estes doentes. O aumento do número de profissionais para os rácios aconselháveis para o grupo populacional abrangido, isto está dependente das decisões de tutela. Temos apresentado com justificação a necessidade de rever o número de profissionais. A colocação de um segurança nesta unidade que não tinha e que neste momento tem 24 horas um segurança na unidade. E um dos aspectos que está também em desenvolvimento é a edificação de novas instalações enquadradas no PRR, como os senhores deputados têm conhecimento. Se repararem, os consumos em termos anuais andam na ordem dos 3.800.000, 3.900.000 euros anual e, portanto, temos os recursos escassos para as necessidades. Portanto, também se houver um aumento dos recursos, certamente estes custos vão aumentar. E aquilo que é dramático é que nos últimos 2018, 2019 foram pagos as faturas pelo Ministério da Justiça, em 2020 apenas parcialmente, ainda falta um bolo de 878.000 euros, mas dos anos 2010 a 2017 fugazmente foi pago na ordem de 2.000 euros e neste momento há um acumulado de saldo negativo e, portanto, em débito para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra de 30.650.000 euros. O facto que cria algumas dificuldades em termos de gestão operacional de todo o hospital, porque há verbas que não entram quando há custos, como falei, em termos gerais. Em 2017, com visita de uma delegação de dirigentes políticos, foi chamada a atenção para que o edifício não cumpria os elementares condições de segurança, bem como a exiguidade de técnicos. Facto que ainda hoje é presente. E um aspecto que poderão ver imagens... Senhor Doutor, eu peço desculpa por interrompê-lo, mas vou pedir que, quando logo considere oportuno, termine a sua intervenção, uma vez que já ultrapassámos largamente os 10 minutos, sim. Sem prejuízo de que na sua intervenção final poderá sempre retomar aquilo que agora eventualmente não tenha a oportunidade de transmitir. Dou-lhe então a palavra para que logo possa concluir. 3 minutos vou concluir. Nós temos previsto obras de conservação no pavilhão 16 e estamos em projeto em termos de uma nova instalação. Em termos de reabilitação, este ano vamos investir cerca de 225.000 euros na reabilitação dos aspectos essenciais. E apresentamos um plano funcional daquilo que seria a instituição. Em termos do slide, gostaria de escrever e, portanto, na parte final poderei descrever e, se conseguir, publicar as imagens para perceberem como é que estamos a trabalhar em termos da criação do novo edifício com as condições que consideramos essenciais para desenvolver o trabalho da psiquiatria forense com as mínimas condições que tenham um trabalho verdadeiramente reabilitativo e não apenas um depósito de doentes. Porque a nossa preocupação ao longo... O senhor doutor tem a câmara desligada. Foi subitamente que desligou. Não... O técnico está aqui, vamos ver se ele põe isto a trabalhar. Mas a nossa preocupação foi identificar e olhar objetivamente para os problemas, tendo uma atitude otimista e perseverante. E conforme a imagem que eu vos trazia, dizia que queremos olhar e não estar a esconder a alimentação como flores, como a Rainha Santa fez, mas ser objetivos naquilo que queremos fazer em prol dos nossos utentes.
Era esta a fase inicial que eu vos tinha para apresentar. O técnico vai ver se põe aqui a câmara a funcionar, que me está a dificultar. Muito obrigada, Dr. Horácio Firmino. Vamos então dar início à nossa ronda e depois voltaremos assim para a intervenção final. Iniciar-se-á esta ronda com a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira, a quem saúde. Muito boa tarde, Sra. Presidente da Comissão. Uma saudação muito especial ao Dr. Horácio Firmino, à Dra. Paula Balatim e também uma outra senhora doutora que eu não consegui confirmar o nome, mas que com certeza me adiantará. Pois, nesta saudação especial ao Sr. Diretor do Centro de Responsabilidade Integrada da Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, é para nós, com regozijo que o recebemos nesta audição, é muito importante, porque, na verdade, o doente mental, doente este que, muitas vezes, sujeito a estas medidas de segurança de internamento, é visto num duplo ou, eventualmente, num triplo estigma. O facto de ser um doente mental, o facto de ter praticado um facto típico ilícito e ainda a sua perigosidade. Tomamos, ou eu pelo menos tomei a devida nota das dificuldades com que neste momento o hospital e esta ala psiquiátrica se vêm defrontar. Verifico também que por parte do Sr. Diretor Horácio Firmino foram já feitas algumas melhorias, outras estarão efetivamente a ser preparadas. Verifico também que há realmente intenção de melhorar as condições para que possa ser prestado um serviço em condições e também verifiquei que, por via do PRR, há já atribuído um valor de cerca de 6,5 milhões para melhorar a psiquiatria no Hospital Sobral Cid. De qualquer das maneiras, como tinha referido, o doente mental tem já o seu estigma, ora o doente mental que pratica um ato ilícito é duplamente penalizado, por assim dizer. Depois temos a questão relativa à sua perigosidade, que é também um critério de difícil, às vezes, definição. O conceito de inimputável é um conceito extremamente difícil, não é um conceito objetivo e, por isso mesmo, esta questão que também acontece muito, que é a qualificação, tem mudado ultimamente, ou seja, a qualificação de inimputável é algo que tem vindo a mudar ao longo dos anos. Eu dou aqui uma ideia, de facto, as situações de déficit cognitivo estão muito atribuídas à violência doméstica e, portanto, através destes atrasos de desenvolvimento cognitivo, são praticados muitos dos crimes relacionados com a violência doméstica. Por outro lado, uma relação que às vezes não é fácil, tendo em conta que a linguagem, quer da justiça, quer da medicina, são extremamente herméticas e, portanto, às vezes o encontro destas linguagens não é fácil. Neste caso, colocaria ao Sr. Diretor aqui uma questão. Eu sei que foi criada uma comissão pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais para adaptar o regulamento dos serviços prisionais de forma a que estas diferenças, essas divergências pudessem ser puriladas, pudessem ser limadas. Mas a questão que colocaria era a de saber se os doentes mentais que praticaram um facto ilícito deveriam estar no sistema judicial ou no sistema de saúde. Há países que realmente consideram que os mesmos deviam ser integrados no sistema de saúde e não no sistema judicial. No entanto, em Portugal, de facto, eles estão entregues ao sistema judicial. Depois, sabemos que a reinserção social é extremamente difícil e então, no caso de doentes mentais que praticaram os factos ilícitos, ela é duplamente difícil de resolver. Relativamente à questão da pandemia, o Sr. Diretor falou já na questão relacionada com as dificuldades que tiveram, mas que, por outro lado, obtiveram alguns benefícios, como foi a colocação de algumas
possibilidades de videoconferência. Eu não me vou alongar mais, o tempo já terminou e a questão que colocaria era efetivamente saber se, neste caso concreto, relativamente à questão da definição de inimputável, qual a característica ou as características que neste momento são alteráveis ou foram alteradas em função do tempo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, a quem saúde. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento também especial em representação do Grupo Parlamentar do PSD ao Dr. Horácio e à sua equipa, dando também um cumprimento especial em nome da coordenadora do PSD da área da Justiça, a Sra. Deputada Mónica Quintela, que era quem iria fazer esta intervenção, mas por uma questão de agenda de última hora ficou impedido de o fazer, mas gostaria aqui também de, em nome da Sra. Deputada Mónica Quintela, também dar esse reconhecimento pelo seu trabalho e agradecer a sua disponibilidade. Passando agora aqui à nossa intervenção, nós tomamos muito boa nota das questões que o Sr. Doutor nos fez aqui chegar, realmente questões muito pertinentes e que demonstram bem o estado da falta de meios e do desinvestimento que infelizmente se tem assistido nos últimos anos e com grande pormenor aqui nos elucidou sobre os problemas que essa falta de meios acabam por trazer a esta importante área, e nós sabemos bem que a área da saúde mental é uma área bastante delicada, uma área que agora, fruto da pandemia, poderemos considerar que sofreu um agravamento e, obviamente, que a população-alvo que nós estamos neste momento a abordar, e nesta subcomissão que visa a questão da reinserção e do sistema prisional, é uma população bastante mais fragilizada e, obviamente, a questão da falta de meios não ajuda a que se possa ter uma política mais efetiva de ajuda a esta população prisional mais desfavorecida. Nós, obviamente, para além das questões que já nos aqui fez trazer e que nós agradecemos, e vamos tomar boa nota, como referi, gostaríamos que o Sr. Dr. Horácio nos pudesse clarificar, com a sua larga experiência nesta área, quais são, no seu entender, os pontos que se podem melhorar para possibilitar melhores condições aos reclusos em sistema prisional no âmbito da psiquiatria, em termos de acesso aos cuidados de saúde, em termos de condições mesmo de detenção no meio prisional. Achamos que essa questão é uma questão bastante importante. Sabemos que há, como referi bem, a falta de meios, mas era bastante importante para nós a perceber com o seu contributo de larga e a sua larga experiência quais seriam as questões a melhorar neste aspecto, e a questão da política da reinserção social, que para nós também é bastante importante, se estruturalmente não deverão ser feitas alterações para que se possa efetivamente melhorar o apoio que é prestado pelo Estado a esta população mais desfavorecida em meio prisional. E, portanto, sem mais delongas, porque aqui o nosso interesse é ouvir e perceber e tentar aproveitar o seu grande contributo e a sua larga experiência nesta matéria, em que pontos é que nós eventualmente poderíamos melhorar a condição dos detidos e dos reclusos nesta área da saúde mental em Portugal. E, portanto, mais uma vez agradeço desde já a sua disponibilidade, a sua clareza da exposição e a objetividade com que trouxe aqui as questões que são questões preocupantes da falta de investimento nesta área, e gostaríamos de ouvi-lo em relação às questões de política estrutural a melhorar, e também, se nos puder dar fruto da sua larga experiência, alguns exemplos concretos do que também poderemos melhorar no que diz respeito à condição do recluso em saúde mental. Nós agradecíamos e estamos obviamente disponíveis sempre para reunir e poder trabalhar em conjunto para melhorar esta população
que é uma população que precisa da nossa atenção, com certeza. Muito obrigada e agradeço novamente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a sua pronta disponibilidade e a forma bastante profissional com que fez a sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Não havendo mais nenhuma inscrição, eu darei de imediato a palavra para a sua intervenção final ao Dr. Horácio Firmino, que penso que está em linha. Tem a palavra. Temos imagem, mas não temos som, Sr. Doutor. Sr. Doutor Faria. Okay. Pronto, penso que já estão a ouvir. Sim, Sr. Doutor, neste momento temos imagem e som. Eu tive de deitar abaixo porque não estava a funcionar. Compreendemos estes problemas técnicos. Portanto, pode dar início à sua intervenção final. Bem, primeiro de tudo, queria agradecer à Comissão a disponibilidade de estarem e, sobretudo, as questões que colocaram. E passo a responder. A primeira pergunta que é colocada pelo deputado do PS, se seria lógico estar no sistema judicial ou na saúde. Depende muito do tipo de crime que é praticado e das implicações que existem, mas na realidade o doente mental que não tem verdadeiramente consciência e algum juízo crítico sobre a sua situação e da prática do crime, onde deve estar é na instituição de saúde. Mas na instituição de saúde é importante, e já passo um pouco na resposta à deputada do PSD, Sara Costa, que coloca um ponto importante. Que tipo de serviços é que é necessário ter? E nós temos de diferenciar também a população que vai ser abrangida desta intervenção. Colocar de uma forma desorganizada, só porque tem patologia, numa instituição, sem perceber que tipo de instituição, quais são as condições existentes para se fazer um trabalho reabilitativo, não será o ideal. E temos aqui 2 ou 3 aspectos que era importante pensar. Na criação de alguns espaços muito específicos de resolução. Um outro, do país
ter também uma rede de suporte, porque não tem muita lógica um doente do Alentejo ou do Algarve seja colocado em Coimbra ou no Porto e a equipa se tenha de deslocar à zona de residência para fazer um trabalho de reinserção. Precisamos ter estas estruturas muito próximas do local onde existem. Nomeadamente, em termos da unidade existente em Coimbra, consideramos também uma unidade de 110 utentes que vai ferir a importância destas estruturas. Porque é uma estrutura muito pesada, onde a capacidade de se fazer um trabalho reabilitativo é muito pobre. De tal maneira que no projeto que apresentamos, em termos do plano funcional e o projeto da instalação e da criação de uma nova estrutura, aquilo que propomos é uma estrutura de 80 utentes, e já é uma estrutura pesada, com 2 enfermarias de 30, e uma de homens e uma de 20 de mulheres, e propusemos uma unidade residencial transitória de preparação para o retorno à comunidade com 8 utentes. Tendo qualquer uma destas estruturas um trabalho prévio de individual de reabilitação, tendo também criado estruturas que possa fazer esse trabalho, porque não estamos só preocupados com a estrutura residencial. A atual é demasiado grande, mas estarmos a substituir uma estrutura residencial por outra, sem prepará-la no sentido da reabilitação, era continuarmos a enfermar do mesmo problema. E esta é a situação que se tem de discutir. O que é que se quer dessas unidades de reabilitação? Porque não pode ser um simples, mudando o nome, uma atitude prisional instalada no âmbito da saúde. Tem de ser uma estrutura reabilitativa. Só assim é que tem lógica existir estas estruturas. O acesso aos cuidados de saúde é a tal ligação que se tem de haver depois da pena, da integração com as unidades de saúde mental comunitárias para continuar a prosseguir todo o seguimento e evitar, no fundo, a reincidência de crimes. Se a pessoa mantiver uma certa vigilância, uma intervenção que o próprio despacho recente da distribuição dos medicamentos depois, os medicamentos antipsicóticos, vai criar uma maior facilitação do doente manter o tratamento e evitar-se, no fundo, recaídas e, portanto, com isso diminuindo também os riscos de prática de crime. A reinserção social é o velho problema, mas a reinserção social com distâncias de 400 km, poderemos dizer que são mínimas. Portanto, temos de ter também uma resposta da Segurança Social para um conjunto de situações que têm dificuldade de inserção no meio familiar e que têm de se criar estruturas que não são as estruturas da unidade de cuidados continuados de saúde mental, mas estruturas muito mais dirigidas às necessidades de inserção no meio social, que precisam de alguma supervisão, mas não do âmbito da psiquiatria. E isto são desafios que temos para o futuro e que temos de criar. Mas, basicamente, diferenciação de estruturas e estruturas muito mais próximas da zona que se pretende reinserir o doente que praticou um crime. Este é o desafio e, para isso, é importante sermos um bocadinho elásticos. Eu sou muito, por norma, sou muito positivo e sou muito perseverante. A minha experiência, peço desculpa à deputada Sara, tenho uma larga experiência em termos de psiquiatria. Certamente, nesta área dos inimputáveis, a minha experiência é diminuta, mas tenho uma equipa que trabalha comigo, que é coordenada com a doutora Paula, essa sim com uma larga experiência na área e que temos servido e que tenho aprendido muito com eles, no sentido de avaliarmos. E, sobretudo, é importante avaliar objetivamente o que é que está na situação presente, quais são os problemas que estão, o que é possível mudar. Porque nós não podemos mudar o mundo em 2 dias, mas podemos criar alguma inovação e criar também algum aspecto positivo na equipa profissional que está desgastada para continuarem a inovar e encontrar soluções ajustadas a esta população, que é uma população
com alguma fragilidade e, portanto, temos de olhar para isso, com uma dada fragilidade. E um aspecto que colocamos, por exemplo, no projeto que temos, claro que vamos fazer alguma vedação em termos dos edifícios da área, mas queremos também dignificar, porque isso também é um aspecto importante. Não é colocar num âmbito de sentirem que é outro tipo de prisão, com umas grades metálicas à vista e que fazem uma segregação destes doentes, mas criando com algum cuidado, uma vedação também de vegetação que permita dignificar o local onde estão a cumprir uma pena, mas uma pena reabilitativa. Porque as medidas de segurança, se tiverem um papel nestes utentes de um âmbito muito mais reabilitativo, poderemos evitar que eles possam ter reincidências quando são colocados na sociedade. E esse é o grande desafio que temos pela frente, senhores deputados. Não sei se... Julgo que respondeu às questões colocadas. Não sei se já teria concluído a sua intervenção. Entendi. Eu só tenho pena de não lhes mostrar o slides que seria a estrutura que nós estamos a preparar, que seria sempre interessante esta subcomissão ter esta possibilidade. Mas claro que isto, pelo menos o PDF que vos mandei, vocês podem ver e se houver alguma dúvida, até se quiserem vir visitar, com todo o gosto, nós vos receberemos aqui para verem em loco as condições existentes e verem todo o trabalho que se pretende fazer em prol destes utentes. Relativamente à questão dos slides, eles foram já distribuídos por todos e eu julgo que ainda só para perceber um bocadinho a nossa preocupação. Nós estudamos 3 hipóteses de instalações da nova unidade. Uma que se situava no sítio onde está a atual unidade, que é o cenário 2 que coloquei no slide 27, em que essa construção, que seria adjacente, ficava o custo estimado de 6.450.000 euros. Só para terem uma noção. Do lado à esquerda, o cenário 3 era um edifício completamente novo, que custava 7,5 milhões. E pensamos num outro cenário, que é reabilitar 2 edifícios e fazer uma construção adjacente, que fica em 6.550.000. E poderemos dizer, bem, estamos a gastar mais. Mas no 2, que era o primeiro cenário, para fazer as obras teríamos de tirar os doentes que lá estão. E certamente custariam algumas centenas de milhares de euros a reinstalação durante o período de obras. Portanto, a opção foi a melhor, aquilo que em termos estruturais consideramos a melhor, mas também aquela que na prática significa mais económico. O país não tem dinheiro para destruir dinheiro. Temos de ser muito objetivos e muito racionais nos custos e foi isto que propusemos ao Conselho e o Conselho, entretanto, está a avançar no projeto de arquitetura para depois desenvolver todo o circuito até à construção. Eu penso que esta parte final precisava vos dizer, no sentido racional, que como olhamos para a nossa intervenção como diretores desta unidade funcional do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Permitam-me esta entrada. Agradeço muito esta informação adicional que nos deu. O que eu estava a transmitir ao Sr. Doutor é de que o PDF com o PowerPoint foi já distribuído por todas as senhoras e senhores deputados que integram a subcomissão. E iria também dizer que certamente que ao longo da legislatura teremos oportunidade de responder ao seu convite e de visitar as vossas instalações, o que faremos mais do que com gosto, até com interesse. E eu queria, antes de terminar esta audição, transmitir ao Dr. Horácio Firmino e à sua equipa o nosso agradecimento pela apresentação detalhada que nos trouxe, o cuidado que pôs em toda a informação que prestou e que é certamente muito útil para o trabalho que a nossa Comissão
desenvolve, e queria ainda dirigir-vos, porque acho que é justo, uma palavra de reconhecimento, quer por tudo o que nos expôs, quer pelo trabalho que têm vindo a desenvolver, e desejar-vos muito sucesso na continuação do exercício da vossa missão, na certeza de que nos voltaremos a encontrar num futuro que não será com certeza muito distante. Ficam então aqui em meu nome pessoal, em nome das senhoras e dos senhores deputados que integram a subcomissão, os nossos agradecimentos mais uma vez e os votos da continuação de uma boa tarde. Muito obrigada. E está encerrada esta audição e a reunião da subcomissão.